Diz assim a palavra de Deus em Levíticos capítulo 18, do versículo 1 ao 5. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Os versículos 24 ao 30 diz assim: Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos, os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo-a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo o que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, por nós mesmos, nós não somos capazes de compreender a Tua palavra. Por eu mesmo não sou capaz de fazer com que o Teu povo compreenda a Sua palavra. A minha oração é que o Senhor dê entendimento ao Teu povo, aqueles que são Teus, para que possam ter uma vida que agrada o Senhor. Mais uma vez, ó Pai, perdoe os nossos pecados, e que toda barreira que se levantar para impedir a Tua palavra, que em nome de Jesus caia por terra. E que nós, como povo do Senhor, cresçamos por meio da Sua palavra, no conhecimento e na graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, após libertá-los do Egito, e na medida que peregrinavam no deserto, por 40 anos, Deus instruiu e preparou o seu povo para que pudessem entrar na terra prometida. De semelhante modo, a vida de todo aquele que foi liberto e salvo por Jesus Cristo, enquanto viver neste mundo, não será fácil. E por que não será fácil? Porque enfrentará diversas dificuldades. Porém, não se assustem, pois neste processo estarão sendo devidamente preparados para entrarem no reino dos céus. Mas que fique claro, ninguém vai entrar no reino dos céus de qualquer jeito, de qualquer maneira ou porque merece, e muito menos porque tem tempo de igreja, mas somente pela fé nos méritos de Jesus Cristo. E somado a isto, se você de fato é cristão, existem critérios estabelecidos por Deus que precisam ser praticados e obedecidos. E por este motivo, refletiremos no tema sendo preparados por Deus para entrar no reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, se de fato Jesus Cristo te salvou, se de fato você crê que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador, Deus está te preparando para entrar no reino dos céus.
Deus está me preparando, preparando a minha esposa, preparando todo aquele que de fato pertence a Jesus, aqui de Bariri, do estado de São Paulo, e que estão espalhados pelo mundo, para entrarem no reino dos céus. Volto a repetir, ninguém vai entrar no reino dos céus de qualquer jeito, porque merece, ou porque tem tempo de igreja. Ninguém, irmãos, ninguém. Mas todo aquele que de fato crê no Senhor Jesus e que entregou a sua vida para Jesus, enquanto viver neste mundo, vai passar por diversas dificuldades. E na medida que estiver passando por várias dificuldades, estará sendo devidamente preparado para entrar no reino dos céus. E antes que eu continue a mensagem, eu quero dizer o seguinte: se você está passando por dificuldades, agradeça a Deus, porque Deus está te forjando, Deus está te moldando, Deus está te preparando. Se você de fato entregou a sua vida para Jesus, não reclame, porque Deus está te preparando para que você entre no reino dos céus. Eu quero então refletir com os irmãos este tema, sendo preparados por Deus para entrar no reino dos céus, pelas seguintes razões. Primeira razão do porquê nós estamos sendo preparados, eu quero crer e acreditar que todos aqui presentes, e aqueles que vão nos ouvir, eu quero crer que todos aqui foram salvos por Jesus. Amém ou misericórdia? E se você foi salvo por Jesus e está andando meio assim, se prepara, porque essa noite você vai apanhar bastante. Mas a primeira lição que esse texto nos ensina, do porquê eu e você estamos sendo preparados para entrar no reino de Deus. Primeiro, Deus prepara o seu povo para entrar no reino dos céus, instruindo-os na sua palavra. Todo aquele que está sendo preparado por Deus para entrar no reino dos céus, está sendo instruído na palavra de Deus. É pela palavra de Deus que Deus nos instrui e nos prepara para entrar no seu reino. Olha o que diz aí, os versículos 1 e 2. Disse o quê? O Senhor a Moisés. Versículo 2. Fala aos filhos de Israel. Não são palavras de Moisés, é palavra de Deus. O autor diz, disse o Senhor. E Deus deu uma ordem para Moisés. Agora você fala aos filhos de Israel. Meus amados irmãos, desde o princípio, Deus agiu por meio da sua palavra. E foi assim, antes e depois de libertar o seu povo do Egito. Nesse sentido, Deus deu a sua palavra para que Moisés transmitisse ao povo o que Deus exigia deles, conforme está aí no versículo 1. Ou seja, antes de entrarem na terra prometida, os israelitas precisavam aprender a confiar, a obedecer e a serem fiéis à palavra de Deus. Precisavam, de acordo com o texto, guardar e cumprir as ordenanças de Deus para o próprio bem. Olha que interessante o que diz aí o versículo 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. E Deus bate o carimbo. Não é a palavra de Moisés, é a palavra de Deus. É pela palavra de Deus que o homem viverá. As expressões guardareis e cumprindo-os significam ser alertados constantemente para o próprio bem, ter o máximo respeito e cuidado para aplicar na própria vida as exigências de Deus. Em outras palavras, mesmo no deserto, os israelitas não poderiam viver de qualquer maneira,
não poderiam adorar e cultuar a Deus de qualquer jeito. Tudo, desde as coisas mais simples até as mais complexas da vida, deveriam ser regidas pela palavra de Deus. Isso significa que o mesmo Deus que deu e que cumpre a sua palavra, é o mesmo Deus que exige que o seu povo cumpra e obedeça a sua palavra. Ou seja, Deus não deu a palavra dele por dar. Deus disse: fala assim, Moisés. Mas não é só ouvir, eles têm que cumprir, e cumprindo-os, o homem viverá. Meus amados irmãos, inquestionavelmente, há uma variedade de instituições religiosas e de pessoas que se auto-intitulam cristãs. Na internet há muitos cursos de teologia sendo oferecidos. Nas mídias sociais há podcasts que abordam os mais variados assuntos religiosos. Existe um panteão de doutores e mestres do saber que gostam de ostentar seus conhecimentos teológicos e doutrinários. E para piorar, há igrejas para todo tipo de gosto e gênero. E neste cenário, a palavra de Deus está sendo violentamente adulterada e comercializada para agradar e satisfazer os homens, e não para a glória de Deus. Não se impressione, meus irmãos, não se impressione com as pesquisas do IBGE, que diz que a religião cristã é a maior religião no Brasil. Não se agarre nisso, porque muitas igrejas que têm o título de cristã ou de evangélica não prega a palavra de Deus, usa a palavra de Deus, mas não ensina a palavra de Deus. É só comércio, é só gente querendo ganhar dinheiro em cima da palavra de Deus, não para a glória de Deus, mas para agradar e satisfazer os homens. E diante disso, então, eu pergunto: se cremos que fomos libertos do pecado e salvos por Jesus Cristo, será que as nossas vidas estão sendo devidamente regidas pela palavra para sermos dignos de entrar no reino dos céus? Essa é a pergunta que eu me fiz, essa é a pergunta que eu faço para os irmãos. Será, meus irmãos, que as nossas vidas estão de fato sendo devidamente regidas pela palavra de Deus para sermos dignos de entrar no reino dos céus? Ou seja, temos deixado a palavra de Deus moldar o nosso caráter, corrigir os nossos erros, confrontar os nossos pecados e orientar as nossas vidas em todas as áreas? Ou será que, além de desprezarmos a palavra de Deus, somos influenciados por vãs filosofias, pelos rudimentos do mundo e arrastados por ventos de doutrina? Aliás, será que todas as pessoas que se dizem crentes estão de fato em Cristo? Você pode não acreditar, mas tem muito crente que não está em Cristo. Porque Paulo diz o seguinte: aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. É uma vida que é regida pela palavra de Deus. A palavra de Deus transforma o caráter, o comportamento, o linguajar, a natureza da pessoa. Para a vergonha nossa, não é muito bom ouvir isso não, mas para a vergonha nossa, e nós devemos admitir isso, para a vergonha nossa, somos meros ouvintes e não praticantes da palavra de Deus. Ou seja, as nossas vidas, desde as coisas mais simples até as mais complexas,
não são regidas pela palavra de Deus. E com certeza você discorda do que estou falando. Talvez lá no seu íntimo você pode dizer o seguinte: não, pastor, não concordo com o senhor não. A minha vida é sim regida pela palavra de Deus. Tá bom, não vou discutir com você, mas se a tua vida é regida pela palavra de Deus, vou dar só alguns exemplos, algumas perguntas básicas. Se a tua vida de fato é regida pela palavra de Deus, você sustenta a igreja financeiramente e fielmente todo mês? Só para provocar. Você parou de falar mentira? Parou de falar mal? Parou de criticar e de ficar especulando a vida dos outros? Se a tua vida é regida pela palavra de Deus, quando alguém fere a tua face, você oferece a outra? Se a tua vida é regida pela palavra de Deus, você realmente ama o teu próximo como a ti mesmo? Se a tua vida é regida pela palavra de Deus, você participa ativamente e com alegria do culto que é devido a Deus? Ou você prefere estar em outros lugares? Aliás, se a tua vida é regida pela palavra de Deus, ela está sendo edificada sobre a rocha ou sobre a areia? Jesus diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e o quê? As pratica. Aliás, meus irmãos, não podemos esquecer que dentro e fora das igrejas, a vida de muitas pessoas que se dizem cristãs, mesmo que algumas tenham tempo de igreja, não é, nunca foi e talvez nunca será regida pela palavra de Deus. E por quê? Como que nós podemos provar que essas pessoas que se dizem cristãs não têm ou não estão tendo uma vida regida pela palavra de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque essas pessoas estão vivendo abertamente, de qualquer jeito, de qualquer maneira e como bem entendem. E o pior é que elas acreditam que estão agradando a Deus. Se uma pessoa que é regida pela palavra de Deus, ela vai pecar, ela vai errar, ela vai falhar, mas ela não vai viver de qualquer jeito. Ela não vai viver como bem entende. Ela vai procurar ter uma vida pautada na palavra de Deus. Ela não vai ficar fingindo. Ela sabe que é miserável pecadora e que ela precisa sim ter uma vida regida pela palavra de Deus. Mas aquele que não tem uma vida regida pela palavra de Deus, meus irmãos, não está nem aí. Vem para o culto de qualquer jeito, namora de qualquer jeito, casa de qualquer jeito, trabalha de qualquer jeito, vai para o show da Lady Gaga. Vai, irmãos. E ela pensa que está agradando a Deus. E o pior é que ela diz: Deus conhece meu coração. E como Deus conhece? E como Deus conhece? Nós não podemos, irmãos, viver de qualquer jeito. É interessante que a Bíblia nos ensina que quando as pessoas começaram a abandonar a Cristo, os discípulos foram questionados se fariam o mesmo. E Pedro, tomando a palavra, confessou que não havia outro caminho para irem, a não ser continuarem firmes com Jesus até o final. Eles confessaram que somente Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna, que somente Cristo os fariam entrar no reino dos céus, e que sem Cristo, a palavra de Deus, nada poderiam fazer. Por outro lado, quando Josué assumiu a liderança de Israel, ele foi instruído
a seguir as orientações da palavra de Deus, para que tivesse êxito na sua missão de fazer o povo conquistar a terra prometida. Deus disse o seguinte para Josué: medita dia e noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito, e farás prosperar o teu caminho. Vou fazer uma pergunta provocativa aqui. Você tem a prática de ler a Bíblia todo dia? Você tem a prática de ensinar a palavra de Deus para os teus filhos? Essa semana, eu e a Roberto fizemos nosso culto doméstico, e eu falei para ela: vou ler um texto aqui para você, acalma o seu coração. Como que o crente fala que tem uma vida regida pela palavra de Deus, se não lê a palavra de Deus dentro de casa? Como, irmãos, que a gente pode servir a Deus de qualquer jeito? Como que eu, como pastor, posso exercer o ministério pastoral de qualquer jeito, o conselho desta igreja? Como que eu posso viver o meu casamento, se o meu casamento não for regido pela palavra de Deus? Como que eu posso vencer as adversidades dessa vida, se a palavra de Deus não for o meu norte, não for o teu norte, não for o norte do povo de Deus, enquanto peregrina neste mundo? Portanto, todo aquele que verdadeiramente foi liberto e salvo por Jesus Cristo, não pode viver de qualquer jeito e como bem entende. Antes, precisa ser constantemente instruído na palavra de Deus, para ser digno de entrar no lugar que Cristo foi preparar. Sendo assim, não sei vocês, mas eu admito e confesso que preciso todos os dias ser instruído na palavra de Deus. Preciso todos os dias da presença do Espírito Santo para me ensinar e aplicar na minha vida tudo aquilo que Jesus Cristo já ensinou na palavra de Deus. Eu preciso, irmãos, porque Jesus falou assim: eu não vou deixar vocês órfãos, mas o Consolador, quando Ele vier, Ele vai ensinar para vocês tudo aquilo que eu já tenho dito a vocês. A missão do Espírito Santo de Deus, irmãos, não é nos fazer orar em línguas, ter visão e para o terceiro céu, não. É aplicar em nós o que Cristo já nos ensinou. Eu não sei vocês, mas eu confesso que eu preciso ser instruído na palavra de Deus. Mas esse texto nos traz uma segunda lição. E a segunda lição que este nos ensina é que Deus prepara o seu povo para entrar no reino dos céus, exortando-os a não se contaminarem. Primeiro, Deus nos instrui na sua palavra. E segundo, Deus exorta o seu povo a não se contaminarem. De acordo com o versículo 24, ele diz assim: com nenhuma destas coisas vos contaminareis. Lá no começo ele diz: vocês não devem praticar o que o povo do Egito fazia e nem o que o povo de Canaã faz. Ou seja, durante os 400 anos de escravidão, os israelitas adotaram as práticas, a cultura, o modo de vida, a religião e os costumes do Egito. Ou seja, a escravidão dos israelitas não eram somente físicas, mas também culturais, morais, sociais, éticos, religiosos e espirituais. No entanto, após libertá-los da escravidão, Deus adverte o seu povo para não fazerem nenhuma das coisas que faziam no Egito, e muito menos praticar o que os moradores de Canaã praticavam. Antes, deveriam viver e fazer tudo
o que Deus exigia na sua palavra. Conforme está aí no versículo 26, que diz assim: porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Quem já ouviu aquela velha frase, isso pode um crente fazer? Se você olhar para a palavra de Deus, dependendo da pergunta, a Bíblia vai dizer, não pode. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. A expressão contaminareis significa tornar-se imundo, se deixar corromper, tornar-se profano, abominável e imoral. Descreve uma coisa extremamente nojenta, podre e detestável, que provoca ânsia e vômito, conforme está aí nos versículos 25 e 28, que diz que a terra vomitou os seus moradores. A prática, o modo de vida era tão detestável que o próprio ambiente em que o povo vivia vomitava. Tamanha era a podridão daquela cultura sem Deus, daquele povo sem Deus. E para purificar o seu povo das contaminações do Egito, durante 40 anos, Deus usou o deserto para instruí-los na palavra, para que pudessem aprender a viver de maneira santa na terra prometida. Porém, meus irmãos, a história mostra que ao invés de viverem de maneira santa, o povo se corrompeu, tornaram-se idólatras e foram infiéis a Deus. Deus falou, não se misturem, não se contaminem. Vocês serão para mim um povo santo, diferente de todos os povos. Mas o povo mal saiu do Egito, foi lá e levantou um bezerro de ouro. Mal entrou na terra prometida, se corrompeu com a cultura que estava à volta deles. Nosso Senhor Jesus fez a seguinte declaração: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Meus irmãos, com toda certeza, todo aquele que verdadeiramente foi liberto e salvo por Jesus Cristo, foi liberto e salvo da escravidão do pecado, dos rudimentos do mundo, das vãs filosofias, do império das trevas, das artimanhas do diabo e de tudo aquilo que desagradava a Deus. Em outras palavras, todo aquele que verdadeiramente foi liberto e salvo por Jesus Cristo, não pertence mais ao mundo, pertencem a Deus, e por isso devem viver de maneira digna em Cristo, conforme está lá em Colossenses capítulo 1, do versículo 10 ao 14. No entanto, eu sempre faço essa pergunta. No entanto, talvez essa seja a sua pergunta. Será que todas as pessoas que se dizem cristãs estão vivendo para a glória de Deus? Ou será que estão praticando e se contaminando com as coisas do mundo? Será que todos os crentes é crente? Ou será que a maioria das pessoas que se dizem crentes estão praticando e se contaminando com as coisas do mundo? Inquestionavelmente, o mundo jaz no maligno. Porém, muitas pessoas que se dizem cristãs, ao invés de santificarem as suas vidas na palavra, estão deliberadamente
sendo influenciadas, se conformando e se contaminando com as coisas do mundo. Estão praticando tudo aquilo que desagrada a Deus. Eu não sei se vocês conhecem esse texto. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22, diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam dominar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo ditado verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a se envolver no lamaçal. A ideia aqui é de uma vida que foi limpa, que foi transformada, que foi purificada, que foi santificada, mas que a pessoa preferiu voltar para uma vida podre, detestável, nojenta, reprovável, abominável. Eu fico triste, meus irmãos, confesso, por saber que muitos irmãos, que a gente tem até uma certa estima, preferiu se alimentar do próprio vômito, do que ser alimentado pela palavra de Deus. Abandonou a fonte de água limpa, pura, para se envolver na lama do pecado. Com certeza você discorda do que estou falando, mas por que será que tem crentes que são mais amigos dos prazeres do que de Deus? Por que será que tem crentes que são amantes do dinheiro, são fofoqueiros, mentirosos e hipócritas? Por que será que tem crentes que gostam de causar discórdia, são pedras de tropeço na igreja e vivem dando mau testemunho e escândalo na sociedade? Aliás, por que será que há tanta idolatria, misticismo, paganismo, sincretismo, promessas e campanhas e todo tipo de ritual religioso no meio cristão? A resposta é simples. É porque estas pessoas que se dizem cristãs nunca foram crentes e por isso nunca santificaram as suas vidas na palavra de Deus, mas sempre foram, mesmo que tenham tempo de igreja, influenciadas e contaminadas pelas coisas do mundo. Por 8 vezes, Deus exorta o povo para não se contaminarem. E Ele faz isto de propósito. E Ele faz isto para enfatizar e mostrar a gravidade da contaminação. Nesse sentido, toda espécie de contaminação, ou seja, tudo aquilo que é proibido por Deus, quando praticado costumeiramente, evidencia um modo de vida nojento, podre e detestável. Eu tenho evitado entrar no Facebook, mas um dia eu entrei lá no Facebook e vi a foto de uma jovem que cresceu na igreja, e que está a quilômetros de distância da vida com Deus, segurando um copão de cerveja e com aquelas roupas coladas, provocativa. E escreve um versículo bíblico embaixo. Isso não é vida com Deus, não, irmão. Já está contaminado, já está influenciada pelo mundo, e o pior, que está influenciando outras pessoas que estão dentro da igreja. Uma das atitudes mais louváveis que nós vemos na Bíblia é de 3 jovens, em especial um jovem, que ele decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, não se contaminar com a cultura da sua época,
não se contaminar com esses influenciadores digitais, não se contaminar. E é muito triste, irmãos, olhar para a igreja evangélica brasileira, mesmo em muitas igrejas presbiterianas, e saber que tem muitas igrejas presbiterianas, muitos irmãos que cresceram na igreja, que já estão completamente contaminados. E Deus disse para o povo dele: não se contaminem. Se vocês querem entrar no reino dos céus, não se contaminem. Meu irmão, não existe pecado santo. Pelo contrário, as Escrituras Sagradas ensinam que tanto as contaminações, quanto aqueles que praticam abominações, não entrarão no reino dos céus. Se você acha que eu estou mentindo, Apocalipse 21, versículo 27, diz assim: nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ninguém que pratica contaminação e que está contaminado pelas coisas deste mundo, se não se converter, não vai entrar no reino dos céus. Deus é santo, e sem santidade ninguém vai ver Deus. Diante disso, precisamos entender que a prioridade de todo aquele que verdadeiramente foi liberto e salvo por Jesus Cristo é a vida com Deus neste mundo. Precisamos ter a consciência de que estamos no mundo, mas que não pertencemos ao mundo, e que por este motivo precisamos todos os dias santificar as nossas vidas na palavra de Deus. Precisamos ser santos, porque o nosso Deus é santo. Portanto, não sei vocês, mas eu confesso e admito que preciso todos os dias santificar a minha vida na palavra de Deus pela fé nos méritos de Jesus Cristo, para ser digno de entrar no reino dos céus. E sendo assim, se você de fato é uma nova criatura, se estiver contaminado e praticando as coisas do mundo, meu conselho é: arrependa-se de seus pecados e volte para Deus, antes que seja tarde demais. Volta, irmãos, em nome de Jesus. Eu não estou falando aqui para te acusar, para pegar no seu pé, porque nem a Bíblia pega no nosso pé. Se você conhece Apocalipse, o conselho de Deus é o seguinte: continue o mundo sendo imundo, continue o santo a santificar-se. Eu venho sem demora, para dar a cada um segundo as suas obras. O que Apocalipse está ensinando é o seguinte: você quer viver desse jeito? Continue. Mas quando Jesus voltar, Ele vai dar para você o que você merece. Se você quiser continuar bebendo, continue. Quiser continuar fofocando, continue. Quiser continuar dando desculpa para não vir na igreja, continue. Mas aqueles que estão santificando as suas vidas, continue a santificar. Continue, meu irmão. Continue. E eu não estou pegando teu pé. Não estou pegando pesado. Pesado vai ser o dia do juízo final. Porque enquanto a gente está vivo, Deus nos dá a oportunidade de nos arrepender. Porque vai chegar uma hora, irmãos, que a porta da arca vai fechar. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Ah, eu sou presbiteriano desde quando eu nasci. Está no inferno se não se converter. Ah, eu sou reformado. Vai ser deformado no inferno se não se converter. E esse texto então nos traz uma última lição do porquê nós estamos sendo preparados por Deus para entrar no reino dos céus. E a última lição nos ensina que Deus prepara o seu povo para entrar no reino dos céus, encorajando-os a manterem o compromisso com Ele. Olha o que diz aí o versículo 30, para vocês não falar que o pastor está falando besteira.
Diz assim o versículo 30: portanto, o que? Guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus diz: guardareis a obrigação que vocês têm comigo. Então a última lição nos ensina, irmãos, que Deus prepara o seu povo para entrar no reino dos céus, encorajando-os a manterem o compromisso com Ele. Quem tem dificuldade aqui de manter o compromisso com a esposa, por exemplo? Com o marido? Eu tenho, irmãos, que vem as provações bravas. Vem ou não vem? Você acha que com Deus não vai ser diferente? A gente está num deserto. A gente está num mundo que jaz no maligno, mas Deus diz: mantenham um compromisso comigo. Vocês têm uma obrigação comigo. Ou seja, após dar as suas leis, Deus disse: tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Deuteronômio capítulo 12, versículo 32. A expressão obrigação significa ter responsabilidade, cumprir um dever, realizar um serviço, obedecer à ordem do rei ou de um superior. Denota que todos os israelitas, sem exceção, tinham que ser submissos a Deus, obedecendo e cumprindo as suas leis. E por este motivo, durante 40 anos, Deus usou o deserto para ensinar o seu povo a ter compromisso com Ele. Se obedecessem, seriam abençoados; caso contrário, seriam eliminados, conforme está lá em Deuteronômio capítulo 28. Aliás, Deus usou o deserto para deixar bem claro que é pela sua palavra que o homem viverá. Ou seja, os israelitas não precisavam da terra prometida para viver. O que eles precisavam era manter o compromisso com Deus, obedecendo a sua palavra. Se você conhece a Bíblia, Deuteronômio capítulo 8, especialmente o versículo 5, Deus diz assim: eu deixei vocês andarem por 40 anos nesse deserto, de serpentes e escorpiões, para te dar a entender que assim como o homem disciplina o seu filho, Deus disciplina a quem quer bem. E para que vocês saibam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você não precisa ter mais dinheiro, você não precisa de um emprego melhor, você não precisa ter mais saúde, você não precisa ter um pastor melhor. O que nós precisamos é cumprir o nosso compromisso com Deus, obedecendo a palavra dele. E manter o compromisso com Deus é complicado. Mas, meus irmãos, a história mostra que além de murmurarem, muitos israelitas se rebelaram contra a palavra de Deus, e por causa disso, foram terrivelmente eliminados no deserto, e outros destruídos na terra prometida. Nosso Senhor Jesus declarou o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Como também disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Nesse sentido, todo aquele que verdadeiramente foi liberto e salvo por Jesus, tem um compromisso com Deus em todas as áreas da sua vida. No entanto, Gabriel, será que todas as pessoas que se dizem cristãs querem de fato ter compromisso com Deus? O que a gente vê, irmãos, é não. A maioria das pessoas que se dizem cristãs
tem compromisso com muitas outras coisas, mas não com Deus. Um exemplo disso são aquelas pessoas que fizeram a sua pública profissão de fé e batismo, assumiram um compromisso com Deus e com a igreja, encheram a cabeça do conselho para batizar os seus filhos, fizeram tudo isso, mas só fizeram por fazer. Aliás, neste mês que comemoramos o mês da família, é lamentável saber que muitas famílias deixaram de ter compromisso com Deus, se afastaram da igreja, e o que é pior, estão negando a fé em Jesus Cristo. Se é que um dia tiveram também fé em Jesus, né? Se é que um dia também tiveram compromisso com a igreja, ou com Deus, melhor dizendo. A verdade é que essas pessoas que se dizem cristãs, só querem ouvir o que lhes agrada, mas não querem ouvir o que Deus exige delas. São pessoas que não querem ter vida e muito menos compromisso com Deus. E por isso, intencionalmente, se esquivam e se afastam da igreja. Irmão, se eu começar a pregar sobre cura, fazer revelação, inventar campanha na igreja, essa igreja vai transbordar. Mas eu já ouvi de pessoas dizer o seguinte: o pastor pega no pé. Se eu pego no pé, imagine Deus. Deus zela pela sua palavra. Quando o povo se rebelou contra Moisés, Moisés disse o seguinte para o povo: vocês não estão se rebelando contra a minha palavra, vocês estão se rebelando contra a palavra de Deus. Não é contra mim, eu sou apenas um instrumento de Deus. Se você conhece o livro de Êxodo, está lá essa passagem. O povo está lá querendo matar Moisés, reclamando do pão que Deus mandava. E Moisés fala: vocês não estão se rebelando contra mim, vocês estão se rebelando contra Deus. E sabe o que é o mais triste, Léo? Na igreja evangélica, espalhada pelo mundo, o que mais tem é de rebeldes, e não de pessoas que querem ter compromisso com Deus. É de pessoas que preferem ouvir o pastor mirim, mas não quer ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é dura para o nosso bem. Deus quer que nós tenhamos o compromisso com Ele para o nosso bem. Porém, meus irmãos, todo aquele que verdadeiramente foi liberto e salvo por Jesus Cristo, além de ter a consciência de que é peregrino e forasteiro neste mundo, na medida que atravessa o deserto, enfrenta provações e adversidades, sofre privações, perdas e pesares, e é acometido por doenças e enfermidades, ao invés de murmurar e se rebelar, ao invés de ir para a direita ou para a esquerda, ele mantém os olhos no autor e consumador da sua fé, e mesmo quando tudo coopera contra a sua vida e família, ao invés de voltar para o Egito e se contaminar com as coisas do mundo, ele se apega à palavra para manter firme o seu compromisso e para depender de Deus em toda e qualquer situação. Ou seja, aqueles que verdadeiramente foram libertos e salvos por Jesus Cristo, sabem que o deserto não é para sempre, e que em breve Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Eles têm a certeza de que nada poderá separá-los do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Hoje eu citei Jó. Citei uma família que sofreu uma tragédia terrível. Essa pessoa é Jó. Diz o texto que num dia em que os filhos de Jó estavam festejando, deu um terremoto, um pé de vento, sei lá o que aconteceu, e a casa desabou, matando os 10 filhos de Jó. Jó se revoltou, falou que Deus não amava ele, que Deus é injusto, que Deus é esse, patati patatá. Não.
Jó, mesmo não entendendo o que acontecia, mesmo não compreendendo o seu sofrimento, aquelas úlceras que espalhou no seu corpo, ele diz o texto que Jó adorou a Deus. Todo aquele que verdadeiramente está em Cristo, enquanto atravessa o deserto, ele não deixa de ter compromisso com Deus. Hoje, irmãos, qualquer resfriadinho, pronto. Qualquer outro compromisso, pronto. Eu acho que está chegando o momento que Deus está dizendo, basta. Ou vocês assumem o compromisso comigo, ou vocês se debandam de vez. Ou vocês abraçam a vida comigo, ou vocês me abandonam de vez. Jesus diz o seguinte, seja a tua palavra. O quê? Vou pensar um pouco. É isso que diz? Sim, sim. Não, não. Vírgula. O que passar disso? Não, é revelação. Vem do maligno. Sim, sim. Não, não. Não tem outra conversa, não tem outro meio termo. Ou é ou não é. Nosso Senhor Jesus ensina que o reino já está preparado desde a fundação do mundo. E diante disso, sem dúvidas, a maneira como vivemos vai revelar se as nossas vidas é regida ou não pela palavra de Deus. Se estamos ou não vivendo pela fé nos méritos de Jesus Cristo. Se estamos ou não nos esforçando para viver em santidade no mundo. Se estamos ou não tendo compromisso com Deus. E se seremos ou não dignos de entrar no reino dos céus. E por estes motivos, precisamos entender que a salvação é sim pela graça, mas não é de graça. Existem responsabilidades que precisamos cumprir. Precisamos ser perseverantes e fiéis a Deus até o fim. Pois uma coisa é certa, nem todos entrarão no reino dos céus. Você acha que eu estou mentindo? Abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 7, apenas os versículos 21 a 23. Olha aí que interessante. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, vai fazer o quê? Entrará no reino dos céus. Mas quem vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura eu não fui criado na igreja presbiteriana de Bariri? Senhor, eu era pentecostal, eu defendia a doutrina arminiana, eu era reformado, Senhor. Eu era pastor, eu dirigia a reunião de oração, eu era ministro de louvor. Deus vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço. Como podemos, irmãos, saber qual é a vontade de Deus? E fazer a vontade de Deus? Está aqui, irmãos, é só você abrir a Bíblia. É só você. Deus não quer que você vá para um monte, que você fique inventando jejum, nada disso. Ele quer que você seja instruído pela palavra, não se contamine e mantenha o compromisso com Ele. Coisa básica, irmãos, e tão complicada. Portanto, devemos ter cuidado para não banalizarmos e muito menos desprezarmos a salvação e a graça de Deus. Sendo assim, não sei você, mas eu confesso e admito que preciso todos os dias manter o meu compromisso com Deus pela fé nos méritos de Jesus Cristo, para ser digno de entrar no reino dos céus. Caso contrário, haverá choro e ranger de dentes. Não, eu estou salvo. Como você tem certeza da sua salvação, se nem a palavra de Deus você conhece? Ah, eu tenho compromisso com Deus. Como que você sabe que tem compromisso com Deus, se nem a palavra de Deus você conhece? Ah, eu sou presbiteriano.
como que você fala que é presbiteriano ou de outra religião? Você não conhece a palavra de Deus. João diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós temos visto e o conhecido. Para concluir, termino dizendo o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja toda honra, glória e louvor, todos os dias e para sempre. Amém.